como você tá? Prazer. Prazer, Vitória. Tô boa, você tá bem? Tô bem! Que Ai, gente, bom. que bom que você tá aqui. Eu tenho até o seu tarô, eu amo. Você ama e tem cartas Amo. neles que são eróticas, viu? Eu percebi já. Hum. Bom, posso chamar de Nath? Como você quer que eu te chame? Por favor, me chame de Nath, ou pode me chamar de A Subversiva também. Tá bom. Bom, então vamos lá. Me conta um pouquinho sobre o desejo e qual a importância da falta do desejo pra você? O desejo, eu acho que uma questão muito significativa dessa palavra é o quanto ela foi distorcida ao longo do tempo, principalmente separada do significado original, então ela foi reduzida, né? Eu sinto isso. Como que você sente isso no seu trabalho? Porque a gente ficou assim, aí o desejo é essa coisa específica que está associada à sexualidade e ponto, né? Eu acho que o desejo ele acabou virando um querer, né? E ele é muito mais que isso. Então, eu achei que teve essa fusão do desejo com o querer, como se, eu quero essa garrafa de água, ou eu quero fazer uma homenagem, ou eu quero fazer isso. E o desejo ele é muito mais que isso, né? Tanto que quando a gente vai falar de desejo, a gente tem que falar de algo que nunca vai ser realizado. Você não acha? Nossa, sim, né? Tem aquela ideia do gênio da lâmpada, que é como se fosse uma coisa muito inalcançada ou puramente sexual, né? E a vontade às vezes é desvinculada em muitos contextos, e eu percebo pela pesquisa com as mulheres, através dessas fontes, né, com contato com as pessoas que chegam até mim, muitas vezes por causa do tarô, inclusive, que é isso, o desejo ficou num lugar meio proibido ali, meio subterrâneo, meio tabu, porque para início de conversa eu tenho o direito de desejar e querer, porque como eu associo a algo também do tesão, né, da sexualidade junto, que faz parte mesmo do desejo, fica num lugar meio cinzento, então isso afeta demais a vida da mulher, né? Muito. E quando a gente fala do desejo para o feminino, né, tem muito que levar em consideração isso que você está falando, que é a gente se ver como sujeito desejante, né, e não como objeto desejado. E eu acho que a gente entra muito nesse lugar. Então, é o outro que me quer, é o outro que decide o que a gente vai fazer, é sobre ser desejada pelo outro, mas e quem sou eu enquanto sujeito que deseja, né? O que eu quero? Quanto o meu desejo tem de valor e de peso dentro dessas relações? Exatamente. Eu gosto muito dessa. Eu sempre menciono essa teoria da Valesca Casanello. Ela faz uma metáfora com a prateleira do amor, que é o que é, então, no fim das contas? É aquela pergunta: eu, como mulher, tenho o direito de desejar para início de conversa? Porque isso já é chegar num lugar de privilégio, assim, né? De acordo com a nossa socialização, que vem dessa coisa. É, eu tenho que ser escolhida, na verdade. Eu sou um produto à disposição do outro, um objeto para o outro, e essa iniciativa parte do outro. Quando o desejo, ele é essa chama, essa ele está ligado à nossa vitalidade, né? Então, até na psicologia analítica do Jung, ele vai estar bem junto da libido, que é a força criativa que me impulsiona para ir atrás daquilo que eu quero, né? O desejo me aponta para o lugar onde eu quero ir. E aí, as pessoas não identificam tanto como a falta, mas é isso. A falta me movimenta. Se eu quero ir para lá, é porque eu não estou lá, é porque isso está me fazendo falta. Eu não sou ainda aquilo que eu quero ser, eu não tenho ainda aquilo que eu quero ter. Enfim, eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, então ela é um combustível que me leva para o lugar onde eu quero ir. E tem uma coisa interessante, assim, que é, tá, eu desejo isso, então tem uma intenção, né? Quando a gente tá imaginando, fica no campo da fantasia ainda.
O que é um problema, porque muitas vezes, o que é um problema, o seguinte coisa, né? Você pode imaginar, fica à vontade. O ponto é, o problemático já começa na fantasia quando a gente vai podando e castrando essa imaginação. Então, meu Deus, eu não deveria pensar isso. Meu Deus, eu não deveria desejar ou sentir tesão por isso, ou querer aquilo. E você pode querer, imaginar, ter tesão, fantasiar. O que você vai avaliar é se você vai fazer depois, né? Tem uma frase até que eu ouvi da Maria Homem recentemente falando: você quer o que você deseja? Isso é maravilhoso, né? Né? Uhum. Eu preciso ter o discernimento de ver se as consequências do meu desejo, que vai ser o combustível para ir atrás que eu quero, né? Que vai me impulsionar, vai valer a pena. Total. Isso que você falou da fantasia, eu acho que é uma das maiores chaves que a gente tem. Vou falar uma coisa polêmica. Mas, por exemplo, até as rape fantasies, né? Então, as fantasias de estupro, inclusive por mulheres que já passaram por essa situação. E eu evito falar um pouco disso, porque a gente entra num território que é bem delicado. Então, tem gente que sim, tem gente que não, mas é algo muito comum a várias mulheres. Eu escuto isso dentro dos atendimentos. E quando a gente vai olhar para entender, tem coisa que só no reino da fantasia que vai ser excitante mesmo. E talvez você concretizar essa fantasia no simbólico, né? Ou seja, na sua imaginação, já é mais que suficiente. Se você quiser pensar em concretizar isso, em trazer para a realidade, talvez isso não te excite, porque vai envolver questões de segurança, vai envolver questões de ameaça. Mas se na fantasia te excita, por que não viver isso aqui, né? Nesse outro mundo, nesse outro plano? Então, essa poda do desejo, como eu só deveria querer isso, ou só deveria fazer aquilo. E eu percebo que isso tem tido até uma inversão quando a gente fala de amor livre ou de relacionamento aberto, como se todo mundo agora também devesse querer o relacionamento aberto, ou devesse querer o amor livre. E às vezes não, né? Então, olhar para esse desejo de todas essas perspectivas e para esse querer, entendendo que vão ter coisas, que só vão ficar na fantasia, e dois, que o meu desejo, ele é algo da ordem do imponderável. Então, eu não sei, não é uma coisa racional que, não, eu escolho ser assim, ou eu escolho fazer isso. É algo que vem do que eu sinto, né? O que você falou é algo que me move em direção a alguma coisa. Então, a gente precisa muito considerar esse aspecto e olhar para essa parte individual do desejo, né? Cara, é muito subjetivo o que a gente deseja. E é um baita de um trabalho você descobrir que, tipo, mano, pra começo de conversa, eu quero isso que eu tô, né? Isso que eu desejo é um desejo meu, é um desejo que eu herdei, na verdade, na família, porque essa cultura que me ensinou que eu deveria desejar isso. É, e aí você chegou. Eu gostei dessa polêmica, sinceramente. Eu acho que. É que eu gosto, né? Eu gosto de polêmica. Eu gosto também. E é uma. O fetiche entra nesse lugar de juntar a fantasia com o desejo. E, eu posso ter a possibilidade, se a fantasia não passou, não me atende mais, não me nutre mais, deixa eu ver como é que eu vou viver essa experiência na prática. E eu gosto de falar das comunidades fetichistas como um lugar seguro, ainda que a gente saiba que a gente está falando de humanos, né, gente? Então, toda a comunidade vai ser uma síntese da sociedade, então a gente vai ter pessoas perigosas, pessoas que não são éticas, mas as normas das subculturas são totalmente diferentes da padrão. Então, especialmente dentro das comunidades fetichistas, existe muito um incentivo à liberdade e à sua expressão mais autêntica, né? A gente entende como um caminho de autoconhecimento, né? Também, como uma linguagem e tudo mais. E aí existem essas plays, né? Essas possibilidades de jogo. Já existe esse nome, jogo, para você entender que você está realizando uma fantasia e que aquilo não é realidade, para ajudar na diferenciação. Isso garante que você vai
conseguir fazer essa separação? Não exatamente, mas é um protocolo que serve para deixar a situação mais segura para todos os envolvidos. Então, existem essas práticas onde essas mulheres até como uma maneira de reviver e elaborar o trauma. Muito. E o que eu acho mais legal de tudo isso, né, quando a gente fala dessa parte das comunidades de BDSM e tal, é até uma coisa que eu estava lendo no livro do Damian, aquele É Tudo Sobre Sexo, que a gente tem, né, a gente não, mas as pessoas têm um preconceito, só que eles têm muitas coisas que deveriam ser a norma e não a minoria, né? Então, quando a gente fala de consentimento, de comunicação, das definições, das palavras de segurança, então tem muita comunicação, tem muitos acordos. É óbvio, é o que você falou, humanos podem quebrar acordos em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas só o fato de você ponderar, de você ter esse olhar, de você ter esse cuidado, do aftercare. Então, todas essas coisas, elas vão criando um ambiente seguro para você poder viver mesmo, né? Sem tabus ou com o mínimo de tabus possíveis, aquilo que você gostaria de experimentar. E aí, entrar nesse lugar, muitas vezes, da cura do trauma, porque é sobre você poder reviver uma experiência em segurança, e isso muda a forma como a gente interpreta aquilo. Eu acho isso muito interessante. E eu vejo muito isso dentro dos atendimentos. Quando a gente fala de trauma, a gente precisa falar também que não é o que te aconteceu, mas como você interpretou aquilo que te aconteceu, né? Então, esse congelamento das emoções, esse congelamento do ser mesmo. E numa experiência dessas, muitas vezes, você pode reviver isso a partir de um lugar de prazer, né? De um lugar diferente, para não falar de prazer. E isso ressignifica tudo, né? Isso é muito legal. Sinceramente, assim, muda como você lida com a sua vida e você mesmo. Isso de uma, agora compartilhando um aspecto até subjetivo e pessoal, assim. Tem uma. Eu gosto muito de uma teórica também da psicanálise, que vai. Ela escreveu, agora eu não lembro o nome dela, mas ela é autora do livro Herança Emocional, e ela trouxe um caso de uma mulher que ela tinha vivido uma experiência traumática na infância de perda da mãe, e aí, de alguma maneira, ela encontrou nas práticas de bondade, né? Que são as restrições físicas e a contenção, um alívio absurdo. E ela recuperou. Olha, tem até um vídeo que tem rolado bem bonito das pessoas sendo suspensas no shibari com uma narração assim que é eu me prendo para me soltar. Isso é claro que não dá para você falar, isso, né, não é uma coisa que você pode receitar para outra pessoa, porque é altamente subjetivo, você não sabe como o outro vai reagir àquela experiência, ainda que ele tenha um trauma parecido, ainda que aquela prática funcionou para você, você não sabe. Então, eu acho uma coisa difícil você categorizar se é bom ou não você reviver esse tipo de experiência que no passado foi ruim, reelaborar, porque pode funcionar para algumas pessoas e para outras pode ser uma experiência que ela não tem ainda como lidar, né? Total, e achei muito importante você falar disso, para não parecer que a gente está aqui falando, vai, faça, experimente. Não é isso. E eu acho que eu gostaria até de reforçar outra coisa. Mesmo que essa não seja a sua praia, não seja a sua pegada, tem elementos disso que a gente pode trazer para a nossa realidade, até para um sexo vanilla, se a gente for falar disso. Então, assim, a comunicação, mais uma vez, o aftercare, o ficar junto, o cuidar do outro no pós-sexo, a questão dos combinados, até onde, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que já aconteceu que não foi tão legal, o que já aconteceu que foi muito legal. Então, a gente pode trazer toda essa parte para outros tipos de configuração também, para outros tipos de relação. E, para além disso, a gente pode se fazer essas perguntas que muitas vezes a gente não se faz, né? Sim, eu acho que dentro do BDSM especificamente, que é uma maneira de se relacionar, né, que vai para além das práticas
sexuais ou, enfim, fetichistas de que não vai explorar ali a genital, né, como a gente conhece, mas como maneira de se relacionar agrega muito vocabulário pra gente que precisa, né, especialmente pra mulher, né? Assim, consensualidade é uma coisa que a gente não tem referência prática, porque nunca ninguém me perguntou o que eu queria, o que eu achava, e a maioria dos casos é esse, né? Então você não tem direito a desejar. Então, consensualidade fica, opa, até ouvi falar, mas como que isso se dá na prática? Porque fica tudo no subentendido, né? A situação ela é controlada ali pela performance de gênero que vai atravessar as nossas relações de uma maneira ou de outra. Com certeza. E, para além disso, acho que a gente precisa muito pensar que o consentimento, e eu falei isso no meu podcast passado com a Isabela, que foi uma advogada muito legal que eu conversei. Consentimento não é só eu falar não, né? Consentimento, se eu tô muito bêbada, eu não tenho condições de consentir. Se eu fui coagida, eu não tenho condições de consentir. Se a gente é casado, não significa automaticamente um consentimento. Então, essas nuances do consentimento, eu sempre gosto de reforçar e pontuar isso, porque eu escuto muito dentro dos atendimentos essa questão desse consentimento subjetivo, que não é consentimento, mas que a gente tende a pensar, ai, mas será que ele não entendeu que era um não? Sabe assim? Porque vem daquela coisa da boazinha, né? É, E do ser escolhida também. Então, nossa, se eu colocar esse limite, talvez eu perca essa pessoa. E se você não pode pôr um limite, é melhor que você perca essa pessoa o quanto antes, inclusive. graças a Deus, total. Né? Muito, muito. E eu via muito isso acontecer. Principalmente, eu dei uma circulada pelo meio liberal por um tempo e eu vi muito isso acontecer. Então, é um machismo que se reproduz, inclusive em outros lugares, em outras camadas, fora desse relacionamento padrãozinho também, que é essa questão de você fazer passando por cima de você por medo do outro te deixar, né? E aí a gente acaba entrando nesse lugar onde o outro é mais importante que a gente, onde o desejo do outro é mais importante que o nosso bem-estar. Então, é óbvio que vai existir sempre uma negociação desse simbólico, uma negociação desse desejo. Isso é algo também que eu gosto de falar muito, que é, às vezes eu vou querer fazer uma prática, você não vai querer, né? Relações, são diferentes, mas a gente pode se perguntar, o que eu quero sentir com isso? O que você quer sentir com isso? Para a gente poder encontrar talvez um outro caminho, para a gente poder inventar algo juntos que satisfaça esse desejo, que a gente consiga sentir o que a gente quer sentir, a partir de um lugar que seja ok para mim e para você, né? Duas palavras que eles usam dentro das dinâmicas de BDSM, né? É a consensualidade, que é o pilar de uma relação assim, ou até dentro das subculturas fetichistas no geral, mas a negociação. Então, deveria ser padrão, na verdade, você ter a liberdade de ser objetiva, porque, ainda voltando para o desejo, bom, eu tenho que aprender, em primeiro lugar, que eu tenho o direito de desejar, né? Que eu tenho autonomia nesse processo também. Depois, eu posso fazer pedidos, né? Eu posso colocar limites, então eu consigo classificar a partir de um processo também profundo aí de descascar quem a gente acha que a gente é, quem a gente foi ensinada que a gente é, até chegar no que a gente realmente deseja, quer, e qual é o nosso perfil, e como a gente quer ser tratada, e que tipo de coisa a gente gostaria de fazer. Aí eu faço uma lista disso, eu conheço os nomes, eu classifico isso, né? O vocabulário, ele expande muito a minha capacidade de me relacionar. Saber nomear as coisas que eu faço, as minhas preferências e as coisas que eu não aceito é fundamental. E aí eu posso, a partir desse conhecimento sobre mim e das minhas preferências, chegar no momento que eu tô conhecendo uma pessoa e falar, estou procurando isso e isso. Estou disposta a viver esse tipo. Outras coisas a gente pode negociar conforme a coisa for acontecendo.
mas isso aqui eu não topo. Isso é limite rígido, isso não é negociável. E ser objetiva, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu que a gente tem que ser compassiva, aceitar, não fazer tantas exigências, porque senão você vai acabar sozinha, como se fosse, né, atribuindo esse significado negativo à pessoa, especialmente a mulher que é solteira. Totalmente, né? Totalmente. E aí a gente vai sendo ensinada de que se a gente não for flexível, se a gente não entender, se a gente não tiver toda essa empatia, entre aspas, porque eu gosto muito desse conceito de que empatia ela tem um limite, ela precisa ter um limite saudável. Porque eu posso olhar, eu posso entender de onde vem, eu posso saber por que você faz o que você faz, mas isso não justifica o seu comportamento. E a gente tende a achar que porque a gente vê, entende, que tudo bem a pessoa fazer o que ela faz, porque é coitada, né? Mas não é. A gente infantiliza esses homens, a gente infantiliza essas pessoas no geral, mas principalmente esses homens, colocando eles num lugar de que, ai, não sabia, sabia, poderia fazer melhor se quisesse, e você não é obrigada a aguentar nada disso, né? Então, eu sinto que é muito importante a gente falar disso e falar dessa questão de que antes só do que mal acompanhado, sabe? A gente tem que começar a associar a felicidade à mulher solteira, Uhum. né? Inclusive, o poder à mulher solteira, enfim, a liberdade, a autonomia, como se ela fosse uma vítima de uma situação e não uma escolha ou até um critério, né? Eu tava vendo no TikTok que uma das perguntas mais feitas na plataforma era a seguinte: por que os homens preferem as mulheres mais novas? E uma das, assim, as respostas no geral eram aquelas que são verdadeiras, mas que são as mais clichês, assim, no sentido, o homem não dá conta do recado da mulher mais velha. Porque ela sabe quem ela demora, pode demorar décadas para descobrir a potência que ela é. A hora que ela descobrir a potência que ela vai ser muito mais criteriosa. E é muito mais possível que ela passe mais tempo do que as mais novas solteira, por uma escolha dela, de não, a negociação não tá tendo compatibilidade, eu reconheço o que eu quero e eu não tô disposta a aceitar aquilo que não tá dentro do que eu sei que a longo prazo me dá mais potência de vida, né? Total, eu concordo. Eu acho que tem muito disso e eu penso muito sobre isso, né? Porque eu vejo muito e as mulheres me trazem muito essa questão de que, mas você fala isso, mas o mundo é assim, os caras são assim, se não for assim eu não vou me relacionar com ninguém. E aí eu acho que a gente precisa muito pensar, será que eu quero me relacionar com esse tipo de homem? Porque é um tipo de homem que, no fundo, vamos falar a verdade, eu vou criar outra polêmica. São caras que eles não querem alguém que vá desafiar, que vá mostrar coisas sobre eles mesmos. Porque todo relacionamento a gente precisa pensar que é um espelho, né? Você vai ter que ver aspectos luz, aspectos sombra, você vai ter que entrar em contato com coisas que você acha que é, mas não é, né? Pensa que pode, mas não pode. E a gente tem que entrar em contato com partes de nós mesmos que às vezes são desconfortáveis. E ter alguém do seu lado que questiona, que é desenvolvida, que já está em contato com seus próprios desejos, que banca isso, exige que você também faça isso com você. E é mais cômodo e é mais confortável você estar com alguém que você pode conduzir, que você pode moldar e que não te lembra o tempo todo de que a morte está chegando, porque a gente também vai ter que entrar nesse lugar. Então, uma mulher mais velha com um homem mais velho, eles vão ter que entrar num processo de individuação que leva para um outro lugar. A gente começa a olhar para frente, a gente começa a pensar num outro mistério, a gente vai para um outro lugar. E eles não querem, porque a gente quer ficar dentro dessa coisa. Inclusive, quando a gente fala de sexo, isso acontece muito, né? Dentro dessa coisa superficial, dentro dessa relação aqui. E quando a gente fica nessa relação superficial, não aprofunda as coisas, a gente vai ter que se relacionar com pessoas que estão no começo do desenvolvimento, né? Não tem jeito. Assim, a minha percepção
conhecendo essas comunidades, que são, eu gosto mais do que comunidade, eu gosto de chamar de subcultura justamente porque ela provoca uma revolução nos seus valores. Ela vai olhar e falar, bem, querida, existem outras maneiras de existir e de se relacionar. Agora que você sabe qual é a sua escolha. E essas pessoas, mas não só dentro né, das comunidades fetichistas, pessoas que estão não querem mais, não estão mais dispostas a aceitar o que está sendo imposto, né? Sendo elas dentro de alguma comunidade ou fora de uma comunidade, mas são pessoas inconformadas e que falam, não, isso aí eu não aceito, eu tô buscando alguma coisa mais original, que faça mais sentido com o que eu quero fazer à mão, entendeu? Pra minha vida. E elas, de alguma maneira ou outra, eu vejo uma disponibilidade diferente de lidar com o todo, né? Então, eu estou entendendo que para relacionamento eu tenho que fazer uma conversação, dedicar um tempo para conhecer, para depois entrar nas negociações, para depois ir construindo um contrato que faça sentido para as duas pessoas envolvidas. E a gente nesse estilo de vida contemporâneo fica preguiçoso, porque existe uma facilidade, né, para eu entrar em contato com, tô com um desejo de transar e vou resolver o desejo de transar. E se não vai te saciar, pode ser momentâneo, pode ajudar na hora, porque assim, a gente também tem essas necessidades. Mas te atender e te preencher não é nesse lugar. Ainda que pareça fácil, é um engano, né? Porque eu não quero me dar o trabalho, porque eu tenho facilmente aquilo, né, as mulheres que mais jovens, teoricamente, um homem mais velho que conquistou algum capital social aí, né, enfim, existem alternativas para eu também fazer da maneira que me dá menos trabalho possível, que é a lógica que está se impondo agora, né. Total, né, essa lógica do fast fuck, que para mim não dá. Eu acho que tudo bem, a gente tem necessidade, sem julgamento, mas o que não pode acontecer é que a gente deixe de aprofundar as relações, porque sim, se relacionar dá trabalho, né? Viver dá trabalho. Não adianta a gente querer pular etapas e cortar caminho o tempo todo, porque o que vai gerar... E assim, né, a gente precisa falar de outra coisa também. Quando você tá só aqui, uma vez você, duas vezes você. Outro dia alguém respondeu meus stories e me disse algo mais ou menos assim. Eu postei alguma coisa falando, né, de bad boy, enfim. Não, mas você pode sair com os bad boys. É só você não se envolver. E daí eu falei, tá, me explica um pouco de como é que você faz isso. É só sair no máximo 2 vezes e não ter muito contato. E aí você começa a ver como essa lógica da relação, ela tá se invertendo. Então, assim, é sobre eu me transar sem me conectar. É sobre eu estar junto sem me envolver. E aí a gente vai ficando cada vez mais raso, ao invés de ficar cada vez mais profundo. E eu não tô aqui falando que você precisa casar e que precisa ser um relacionamento monogâmico. Não, mas se a gente vai viver esse momento junto, então a gente vai viver esse momento junto de verdade. As duas pessoas têm que estar presentes aqui. E quanto mais momentos juntos de presença, de conexão, de respeito, de desejo a gente tiver, mais legal vai ficando, mais a gente aprofunda, mais coisa a gente pode explorar, mais a gente descobre um do outro. E a gente esquece dessa parte, né? A gente esquece que a gente pode aprofundar o desejo dentro das relações e que a gente pode trazer, sim, uma relação mais duradoura, monogâmica ou não, para um lugar muito mais legal e muito mais divertido, inclusive, que o fast fuck. O que você acha disso? Você acha que desejo e amor caminham? Você acha que não? Nossa, totalmente. Não, sinceramente, não tem como excluir uma coisa da outra, assim, partindo até da ideia de amor da Bell Hooks, que o amor, ele depende da sua vontade. E para eu sentir a vontade, eu preciso estar alinhada com os meus desejos, né? Então,
existe negociação, existe possibilidade dentro de uma experiência em que eu quero providenciar o seu crescimento espiritual, onde eu quero o meu crescimento espiritual junto, e a gente quer construir uma vida prazerosa em união, existe alternativa. E aí, vai vir a partir desse desejar construir isso em dupla, né? Em dupla. Ainda que me perdi aqui no raciocínio. Enfim, é um ato de vontade, é uma intenção, é uma coisa que acontece na prática, né? Então, a autenticidade, a honestidade são elementos que estão dentro desse relacionamento, independente do modelo, como você disse. Então, se eu entendo que é importante para o momento da relação dentro do acordo de duas pessoas adultas que entendem o que isso pode provocar no acordo que existe, né? Se é consensual das duas partes, eu tenho muita alternativa para enriquecer esse relacionamento. Porque sabe qual é o ponto? Agora retornei para o meu raciocínio. É o que o sexo, ele vai sendo, como você disse, o fast fuck, ele exclui o erótico. Uhum. E Sim. esse é o problema do relacionamento a longo prazo, não por causa do relacionamento a longo prazo, mas por causa da maneira de viver. A gente vai tirando o erótico do início, né? Por causa do tempo, por causa dos filhos, por causa da convivência. Então, o amor existe junto com o erótico. E eu vejo muitos casais até encontrando, dentro dessas dinâmicas de poder, uma maneira de brincar, de trazer essa leveza de volta, esse humor de volta, porque o erótico é o gostoso. Não é eu e você com a nossa genital repetindo a mesma coisa durante décadas. É colocar uma fantasia, brincar, se expor ao ridículo. Não é, eu não visto mais fantasia porque ele vai rir de mim. Riam juntos, né? Vamos ser crianças juntos, brincar aqui, né? Explorar tudo que eu posso ser junto com você, para além de um casal que tem uma rotina estabelecida, para além do sexo só com a genital. E é por isso que ficou chato a gente fazer o fast fuck, cara. Porque não é mais erótico. Eu fiquei chocada a hora que eu fiquei solteira e comecei a ter encontro casual. Eu falei, gente, não, é sério, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada. Não tá certo. Não quero participar disso, deixa eu investigar. E é o ponto, tipo, não tem envolvimento, não tem intimidade, fica chato. Se você é solteira, se você é casado, ritualiza a sua vida, sabe? Coloca prazer, música, sensação. Você tem um corpo inteiro para explorar ali. Então, o que você ainda não fez com o seu parceiro, né? Ter algum pedacinho do corpo ainda que você não cheirou, lambeu, usou chicote, não sei, explora a sua criatividade. Total, eu amo isso que você falou e eu acho que é totalmente sobre essa questão do erótico. A gente se desconecta disso e as pessoas têm medo, né? Porque isso gera envolvimento, isso gera conexão, não tem jeito. E essa energia do brincar, né? Eu gosto muito de falar que sexo é brincadeira de adulto. Então a gente precisa abrir esse espaço para brincar, para se conectar, para se descobrir de outras formas. E muitas vezes é assim, o fator novidade tem que ser outra pessoa. Então, seja no fast fuck ou abrindo a relação, por que é que existe essa ideia de que o fator novidade tem que ser outra pessoa? Né? A criatividade ela fica muito limitada. Então, não é, mais uma vez, não é que não possa ser outra pessoa. Mas será que pode só ser isso? Né? Será que a gente não pode experimentar coisas um pouquinho mais? Então, assim, concordo quando você fala da dinâmica de poder, da questão de poder se expor ao ridículo, de poder testar e falar, isso foi muito estranho, não gostei, ou isso não dava nada e foi incrível. Então, assim, da gente poder explorar, brincar dentro de uma parceria com confiança, porque a gente só consegue fazer isso quando a gente confia um no outro. Então, se não tem essa confiança, se eu não sei que a gente vai rir junto e vai ficar tudo bem, que você não vai me jogar para debaixo do ônibus, né? Que vai ser uma coisa que a gente vai ter liberdade, e mais que liberdade, respeito, né? Que você tá lá comigo e que não existe, pode existir essa dinâmica de poder ali,
mas ela é dentro desse nosso espaço da confiabilidade. E isso muda tudo. E aí a gente começa a viver num lugar que não dá mais para voltar para aquilo que era. Não tem como desver, exatamente. E é interessante você trazer isso, o fator novidade tem que ser outra pessoa, né? Porque quantas pessoas moram dentro de você? Por que não pode ser algum outro aspecto seu? Porque você. E aí a gente tem que fazer um trabalho de eu encaro esse outro aspecto meu. Eu quero me Total. relacionar com esse outro aspecto meu para permitir que ele venha para fora e se exiba e exista diante do outro. É uma coragem você escolher manter o desejo aceso dentro de uma relação, né? Total. E para além disso, manter o desejo aceso dentro de você, né? É isso que você falou. Então, existem várias pessoas aqui dentro. Eu até brinco que a gente precisa conversar e entender quem vai assumir agora. Tá tudo ok para todo mundo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. É a gente ter essa curiosidade em relação a gente mesmo e ao outro. Entendendo que a gente não é um só e não é o mesmo o tempo todo. Então, eu acho que isso é, assim, a chave quando a gente vai falar de trabalhar relacionamento, de trabalhar o erótico, de trabalhar o desejo. E aí tem uma coisa muito legal, que é essa questão dos mitos e das histórias, né? Porque isso ajuda muito a gente a reconhecer essas outras partes de nós que muitas vezes estão ocultas da gente mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouco disso e queria que você falasse um pouco também do Hades e da Perséfone, que é a minha história de amor favorita, e eu adorei te ouvir falar disso, então... Cara, esse é o meu mito favorito também, né? E olha que interessante porque você vai reconhecendo nos personagens da história quais são as suas preferências, gente. Você vai tirando dicas. Nossa, se eu tenho um lance ali com o Hades, é melhor eu prestar atenção no que isso diz sobre mim, sabe? Não, e sair de um lugar do tipo, eu gosto de homens como o Hades, que podem ser abusivos, e pensar em, tá, é que nem uma vez eu disse, você gosta de migalha, cara? Tudo bem, beleza. Agora escolhe como você quer, quando você quer, com quem você quer. Porque se a gente já começa nesse lugar, a intelectualização do tesão, ela dificulta a nossa relação com o prazer. Então, não posso sentir vontade de entregar o prazer e o controle, porque afinal de contas, eu sou feminista. E como assim um homem vai me dominar? Se isso tá sendo um impeditivo para você ter uma vida onde você tem muito mais satisfação de existir, comece a entender se uma coisa tem a ver com a outra no fim das contas, né? Porque você tem o poder de escolher. É diferente de estar num lugar de sou colocada para servir o outro, por não ter escolha, inclusive porque eu nem sei que isso está acontecendo, porque é um acordo silencioso entre o homem, né? Entre os homens na sociedade. Enfim. E o Hades e a Perséfone vai muito por aí, né? Que não sei se as pessoas todas conhecem esse mito, mas Hades, na verdade, eu vou começar pela Coré. A Coré é a Perséfone. E ela só vira a Perséfone depois que ela passa por esse processo todo. Então ela era uma menina ingênua, submissa. Ela tem Boazinha. a boazinha que diz sim, sim pra todo mundo, sim pra tudo. É muito, né, obediente à mãe e tudo mais. E quando a mãe se ausenta, ela passa por essa situação de abuso, onde ela é raptada mesmo, levada para o submundo. E tem muitas interpretações, né? Tipo, ela tem que lidar com quem ela é, porque ela está passando por um processo de crescimento, então eu tenho que conhecer o meu interior, entender que a vida não é só cor-de-rosa, que eu tenho que aprender a lidar com frustração, a felicidade, inclusive, vem da superação dos momentos difíceis e de frustração e tudo mais. É quando ela para de romantizar essa ida ao submundo, quando ela enfrenta ali o inconsciente dela, e que ela também erra, e que ela também faz coisas erradas, que ela não é só fofa, mas que ela também tem aspectos da vilã, né? Mas ela pode, se ela quiser escolher assim. E aí, quando ela passa um período lá com ele, encarando toda essa sombra, aquilo que era o potencial escondido dela, inclusive o potencial de vida não vivido, né, da mulher,
da pessoa, ocupa ali a sombra dentro dessa perspectiva da analítica. E quando ela retorna, ela faz um pacto de voltar, né, e ficar 6 meses com a mãe, ali 6 meses, metade do ano, não, verão e primavera com a Deméter, e inverno e outono com o Ares. E assim ela se torna a realeza ali do submundo, e quando ela vem, tudo floresce, então ela é a deusa da primavera. Aí ela já deixa de ser uma menininha e se torna uma mulher. E o que acontece, né, traduzindo para essa relação com o desejo da mulher também, porque essa história pode ser explorada de muitas maneiras, é isso, né? Eu entendi que eu passei por uma situação que tiveram aspectos dela que eu gostei, que eu entendo que ela me dá prazer. Então, eu escolho a submissão, por exemplo. Agora que eu sei que eu posso escolher, eu vou escolher como. Eu vou escolher, então, assim, gosto de restrição física, beleza. Me faz bem, me atende, me dá tesão, me faz crescer, me dá coragem para me libertar no meu dia a dia, para ultrapassar meus limites no trabalho, sei lá, entendeu? Te encoraja. O ponto é que ela se apropria do que é dela. Tanto que existiu nas experiências boas quanto nas ruins. E o Hades, né, então ensina sobre ela a partir desse mergulho fundo em si mesma. E a Deméter tem uma relação muito importante com o erotismo ali, que é quando ela tá também num lugar de fundo do poço por estar distante da sua filha, e chega aquela deusa, que é a deusa, que é justamente o que a Audre Lorde vai falar sobre o poder do erotismo pra mulher, cara. As deusas sujas da mitologia, a figura da Balbo, elas foram apagadas para você, mulher, não entender que tem força na sua sensualidade, que tem poder no prazer que você sente, porque afinal de contas, não é ele que tem 9.000 terminações nervosas, né? Pra explodir, pra explorar. E aí você acredita que você é cativa de uma situação que não tá na sua mão. Você pode usar isso a seu favor, né? Então, a gente tem o slut shaming, né? De pegar e marginalizar mesmo as mulheres e que lidam com a própria sexualidade, né, de uma maneira autônoma, de uma maneira que faz sentido para elas, de uma maneira livre, e que as mulheres que se exibem e as mulheres que decidiram por conta própria que elas têm prazer em vender o corpo e ganhar dinheiro com isso, porque é um instrumento dela de poder para ficar rica, se ela quiser, né? Não tô falando das situações de marginalização mesmo, de vulnerabilidade, mas daquelas que escolheram isso por uma escolha, não por uma necessidade, né? Enfim. E aí você vai aprendendo que, opa, esse lado aqui meu, que sente muito desejo, que quer explorar muito a vida de diversas maneiras, que é capaz de seduzir as pessoas à minha volta e magnetizar aquilo que é errado. É melhor você se envergonhar disso, né? Total. Isso ressoa muito comigo, assim. Minha vida inteira eu senti isso. E eu passei por lugares onde eu era sempre demais. Então, meu Deus, a Vitória, né? Causa um certo desconforto, assim. A minha presença já causava um certo desconforto. E demorou muito até eu entender, quer dizer, não foi tanto assim, mas demorou, foi sofrido, por isso que parece que demorou muito. Para eu entender que não, né? Que existem lugares que me cabem, existem pessoas que me bancam, e que o caminho não é eu ser menos para caber aqui, é eu ser cada vez mais e encontrar lugares que me caibam. E muitas vezes a gente tenta fazer esse caminho oposto, que é o se diminuir, é o voltar para trás. Deixa eu ser um pouquinho menos, porque eu tô desagradando. E porque as pessoas, elas falam isso para você mesmo. Você é muito, você fala demais, você é muito sensual, você chama muita atenção. Por que você tá querendo chamar tanta atenção? Né? E aí as pessoas até associam isso como insegurança, como se fosse assim, não, tá querendo chamar muita atenção porque é insegura, porque não tem mais nada para oferecer. Por quê? Porque você ser assim
gera um desconforto no que está reprimido e guardadinho lá dentro daquela pessoa, porque é como se fosse uma coisa, se eu não posso, quem ela tá achando que ela é para ser desse jeito? E tá tudo bem, né? A gente tem que gerar esse desconforto mesmo, a gente tem que romper esses padrões mesmo, e a gente tem que encontrar esses ambientes onde caibam a gente mesmo. E é a história da Perséfone, né? Eu gosto muito quando existem aquelas versões que falam, não, foi ela que escolheu ir com ele. Porque no fim, talvez seja isso, essa vida boazinha e leve, linda e submissa, ela é tediosa, né? Ela é incompleta, ela é vazia, de certa forma. E quando a gente se permite aprofundar e entender, que é o que você falou, a gente tem um quê de vilã, a gente tem um quê de poder, e como a gente vai usar esse poder, né? Como a gente vai se relacionar com isso? Isso muda tudo, né? Isso muda a vida, isso conecta a gente com a libido, com o desejo, com a vontade de viver. A vitalidade. Exatamente. Você estava falando isso, eu estava pensando em tantas coisas. Por exemplo, a sensorialidade, né, da mulher, que é justamente onde está o poder dela e o prazer de existir que ela tem. Então, a Clarissa Pinkola, ela fala uma coisa que eu até peguei aqui para ler no capítulo 11 do O Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Então, ela vai associar o quê? A vulgaridade, aquilo que chamam de vulgar, ao que é sagrado. Ela tá mencionando aqui o poder do erotismo, com outras palavras, que ela não chega a falar exatamente isso. Mas ela fala, é um aspecto da mulher que tem sil, não um cio voltado exclusivamente para a relação sexual, mas um fogo cuja chama acende e abaixa. E que ela escolhe os lugares que ela usa essa palavra, onde essa mulher ela vai ser submissa e onde essa mulher ela não vai. Que é o lugar da escolha da Perséfone. Eu vou fazer o pacto, porque ali eu já estou consciente. Ela chega inconsciente, ela sai com uma consciência de si mesma, escolhendo comer essa romã que o Hades oferece na hora que ela vai voltar, né, pra Terra, e que é, na verdade, um compromisso que ela deve retornar para o submundo em determinado período, que deve ser o fértil, aquelas. Total. É isso. E entender que esse fogo, ele é nosso, antes de tudo, pra gente, né? Muitas vezes a gente tende a usar esse fogo como uma forma de sensualizar, de chamar atenção e até de se objetificar, e isso pode ser muito legal se você estiver fazendo isso de uma forma consciente. Mas muitas vezes eu percebo também que eles já ganharam que você tem esse poder, mas você não ganhou ainda. E aí essa é a maior situação de vulnerabilidade que você pode estar. Porque eles usam disso, eles manipulam, porque eles sabem que o poder é seu. A gente precisa tomar muita consciência para evitar, e daí usando a Clarissa, né, essas armadilhas que a gente tende a cair quando a gente não está conectada com o nosso instinto, com a mulher selvagem, ou chame do que quiser, mas dentro desse lugar onde eu sei do meu poder, eu sei desse fogo, eu conheço essa minha energia. E eu posso emprestar ela para você se eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu quiser. Mas se eu não estou consciente e o outro está consciente, isso é uma super armadilha, né? Então acho que a gente precisa tomar cuidado para não ocupar esse lugar da Coré, né? Eu acho que, assim, o vocabulário cabe muito aí. Muito mesmo, me ajudou, porque eu acabava escolhendo situações por ter uma preferência específica no meu prazer, na vivência da minha sexualidade, eu não tinha consciência disso, então eu escolhia maneiras que eu gostaria de ser tratada num contexto sexual, só que fora. Então vinha distorcido, que é aquela coisa que eu falei da migalha. Mano, se você gosta de migalha, começa a avaliar se você não curte umas práticas de humilhação e degradação dentro do contexto erótico.
Tá? Porque daí você pode fazer com consensualidade e negociação de uma maneira que depois você não vai se sentir usada, porque você entendeu que, na verdade, isso te dá prazer, é assim que você goza, ninguém tem nada a ver com isso, né? Não cabe ao julgamento do outro, mas também não é ferramenta para o homem te abusar, porque o homem adora uma mulher empoderada, que tem a sexualidade livre, que escolhe, que está disponível quando ela também quer transar, mas para por aí, porque na hora de entender a profundidade, trazer todo o resto, né, que é a conexão com a subjetividade, viver o envolvimento e entender que isso que você está compartilhando com ela, na verdade, é de um afeto profundo e não de uma situação onde você está ganhando alguma coisa, é uma linha muito tênue. Muito. Porque eu sinto também que tem uma coisa que a gente precisa escolher pessoas conscientes para viver essas dinâmicas de poder. Eu concordo com você e eu sinto muito isso na questão da dominação. Então, eu sempre gostei dessa questão da dominação, mas dentro desse contexto erótico. Eu não quero alguém que me domine ou me controle na vida. E essas coisas, elas ficam confusas quando a gente ainda não tem essa clareza. E elas se misturam e a coisa vai saindo do controle. E muitas vezes eu sinto também que a gente precisa olhar para tudo isso e falar: ok, é isso que eu gosto, é isso que eu vou viver e é isso que eu vou me permitir ser, né? E aí, com quem eu vou me permitir ser isso? E selecionar bem essas pessoas, olhar bem para quem a gente está escolhendo, né? Mais uma vez, é reconectar com esse instinto, porque isso vira o jogo de poder aqui, se ele não tiver muito bem delimitado aqui, ele vai tomando uma proporção que vira uma competição na vida. E aí, você ter uma mulher muito empoderada do lado é muito legal até você querer ser mais empoderado que ela. Até você se sentir ameaçado por ela e achar que você precisa assumir uma outra posição. Então, a gente precisa de pessoas, né, que se trabalham. Não vou falar bem trabalhado, porque o que é bem trabalhado, né? Mas que se trabalham, que olhem para isso, né? Que entendam tudo isso que a gente está falando, ou que tenham essa disposição de entender, porque realmente as coisas tendem a se misturar quando todo mundo não tem a clareza do que está buscando, do que quer. Sim, eu acho que tem que existir uma busca meio parecida por isso, assim, sabe? Dessas vivências alternativas e de entender o que está se colocando na relação. Então, eu defini aqui um acordo em que só vai dentro do contexto sexual a cessão do poder ou a troca do poder vai acontecer, ok. Se eu tô numa relação e ela tá atravessando outras esferas da minha vida e eu tô permitindo, eu tenho que começar a entender se eu gosto também de uma troca de poder que tá parcial, que afeta algumas coisas. E aí, para não ficar conflituoso, para você também colocar os limites de, tá, você pode escolher minha roupa, porque eu acho um tesão você escolher minha roupa, né? Beleza. Você pode controlar o quanto eu bebo de água, porque no fim das contas você tá interessado no volume do meu squirt, sei lá, entendeu? E aí existem caminhos que você pode fazer isso de uma maneira muito prazerosa, mas ir questionando o tempo todo e definindo o limite o tempo todo. Por isso que eu acho que o contrato serve para todo tipo de relação real mesmo, assim, de profissional para relacionamento, todo tipo de acordo. É bom escrever, é bom deixar ali registrado, a gente consulta caso tenha alguma dúvida e vai modelando conforme for o relacionamento, né? Então, cabe nesse lugar até onde você pode ir, se tá ultrapassando, por que eu tô deixando, onde que eu tenho prazer e onde que não deve atingir, sabe? Total. E eu acho que vale falar que isso é algo que a gente só vai descobrindo na prática. E Sim. dentro de cada relação é uma relação, com cada pessoa é uma pessoa. Às vezes o que eu acho muito bom aqui, com outra pessoa vai fazer tanto sentido. Então, óbvio, vão ter práticas comuns, mas também vão ter essas nuances. E é se permitir ser o mais honesto possível com você, para daí poder ser com o outro. Então, eu acho que tem que passar por isso. Tudo bem, eu achava isso muito bom aqui, mas aqui eu não tô achando e a gente vai ter que encontrar outro caminho. Ou achava isso muito bom até agora e isso parou de fazer sentido, a gente vai ter que encontrar um outro caminho.
né? Ou então, putz, nunca tinha experimentado isso, adorei, vamos fazer mais. Então, é através da experimentação, né? É através do ir vivendo, do ir vendo, do ir se descobrindo, do ir se olhando, porque a gente muda, o outro muda, a relação muda. Um casamento são 1000 casamentos, né? A gente não pode esquecer dessa subjetividade. Nossa, sim, é uma coisa muito artesanal, né? Que Uhum. é um tanto do motivo que tem dado preguiça nas pessoas nos últimos tempos, porque a gente tem entendido que aquilo que a gente quer fazer é específico e vai mudando. E quem está disposto para fazer essa construção, né? Existem, claro, pessoas, mas é com o tempo que a gente vai conquistando confiança, aprendendo, é um processo, né? Eu me conheço e aí eu vou fazendo escolhas melhores, mais compatíveis. Acho que é isso. Ai, eu amei! A gente já tá chegando no fim do nosso papo. Muito obrigada por ter topado falar comigo. Nossa, muito Com... obrigada pelo convite. Muito obrigada, foi uma delícia. Vamos marcar mais vezes, que ainda tem muitas coisas que eu gostaria de falar. Vamos, 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 que eu adoro conversar. Eba. E conta pra gente onde as pessoas podem saber mais do seu trabalho, o que você vai fazer de bom, como anda essa produção. Estou aqui, né? Finalizei o processo do tarô das lobas, trouxe esse tema ali, isso me motivou para eu colocar a minha voz no mundo, né? Sou comunicadora, então eu tô criando esse canal agora no YouTube, que é o @a.sub.versiva, e a mesma coisa no Instagram e no TikTok. Então, que mais? Onde eu estou? Estou escrevendo Eu textos vi, eu amei. deliciosos. Muito erótico pra mim escrever, sabia? E tá lá no Substack com o mesmo arroba, então vou repetir só mais uma vez que tá TikTok, YouTube, Instagram e Substack. @a.sub.versiva. Ai, amei. Muito obrigada. Obrigada a você, Beijo. Vitória. Bom fim de Um semana. beijo. Foi um prazer compartilhar esse tempo com você. Espero que você tenha se sentido acolhida e inspirada pelos fios que tecemos juntas hoje. Para continuarmos juntas nessa jornada, me siga também no Instagram, TikTok ou YouTube, victoria.mansur. Ah, também vou adorar sua avaliação e continuar essa conversa com você aqui nos comentários. Até o próximo episódio.